Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Mariana e hoje vou falar se o tarô pode tomar decisões pela gente. Essa é uma questão muito polêmica entre tarólogos e também consulentes. Muitas pessoas gostam que o tarólogo diga: olha, é isso que você tem que fazer, pronto e acabou. Esse é o caminho certo para sua vida e é isso. Mas esse tipo de questão envolve muita coisa e é o que eu vou pontuar aqui nesse vídeo. Bom, para me apresentar direito, eu sou a Mariana e eu dou aula de tarô orientativo. Tenho alguns cursos de formação em tarólogos. Se você gosta de falar sobre tarô e oráculos e afins, já se inscreve no canal e também deixa o seu joinha aqui no vídeo. E para ilustrar melhor essa questão, se o tarô decide as coisas pra gente ou não, vou contar uma história. Certa vez uma pessoa chegou e perguntou: ai, será que eu devo sair do meu trabalho? Será que eu devo ficar no meu trabalho? O que eu tenho que fazer? Então eu separei em duas questões. Primeira, ficar no trabalho, continuar onde a pessoa estava. E segundo, a pessoa mudar de trabalho. Então eram duas opções. Para cada opção, eu tirei 3 cartas. Na primeira opção saíram eremita, temperança e 4 de copas. Isso é, havia toda uma segurança nesse primeiro trabalho, mas que não deixava a pessoa satisfeita. Na segunda opção, para a pessoa mudar de trabalho, saiu torre, Pagem de ouros e 8 de ouros. Isso é, falava que a pessoa ia ter que começar aí as questões do zero, isso era muito real, porque ela meio que ia mudar de área, ela ia ter que estar disposta a aprender aí coisas novas, né? O pajem, principalmente o de ouros, principalmente no trabalho, e o 8 de ouros falando que ela ia ser próspera, que se ela realmente se empenhasse aí nessa nova jornada. Eu sempre coloco essas opções, né, que a pessoa traz, que a pessoa está em dúvidas, para que as cartas orientem ela sobre cada um desses caminhos, mas que a própria pessoa tome as suas decisões, para que ela reflita sobre e veja qual o melhor caminho ela quer tomar. Mas muitas vezes a pessoa pergunta: tá, mas qual que eu devo escolher? E a minha resposta sempre é: qual experiência você quer passar? Você quer, a primeira opção, continuar com algo seguro, estruturado, mas a coisa não vai avançar muito. E às vezes você sente um pouco de tédio, de marasmo. Ou você quer a segunda opção, que fala de novos aprendizados, de iniciar do zero, de se empenhar, de aprender coisas novas, uma coisa um pouquinho mais agitada, com novos desafios, onde também vai te trazer a oportunidade de você se especializar em algo. Minha pergunta sempre é: por qual experiência você quer passar? Outra pergunta também bem recorrente relacionada a isso é: devo ficar com tal pessoa? Mas eu sempre falo, antes da gente fazer esse tipo de pergunta, a gente tem que saber o que a gente quer. Você quer ficar com essa pessoa? Não deixa pro tarô escolher os seus desejos. Saiba dos seus desejos. Essas são reflexões muito íntimas para você deixar aí na mão do tarô. O ideal é sempre você saber qual que é o seu desejo para o tarô te indicar o que você tem que fazer para alcançar esse desejo, essa meta. E por que isso? De você mesmo decidir o que é melhor para você. Porque, primeira coisa, você sempre sabe o que é melhor para você. Mesmo que não esteja consciente, você sabe. Numa única consulta de tarô, ou também em terapias mais longas, eu, por exemplo, já trabalhei durante muitos anos como psicanalista, não tem como você saber o que a pessoa realmente quer. Mesmo na psicanálise, a gente vai moldando ali as sessões para que a pessoa descubra o que ela realmente quer, porque ela mesmo que tem essas respostas. No tarô acontece de forma que, depois de você saber o que você quer, ele vai te mostrar como você pode trilhar esse caminho. E nisso o tarô é fantástico. Ele já me ajudou várias vezes de que, olha, quando eu tive a mudança de psicanálise para trabalhar com produto digital, eu perguntei para o tarô:
que eu devo fazer para que isso aconteça? Para que eu consiga realizar isso da melhor forma? E as indicações do tarô sempre são fantásticas, pelo menos para mim, na minha experiência. E ali no caso da história que eu contei, do trabalho, às vezes a pessoa ela quer alguma coisa segura, ela não quer começar do zero, então não tem como eu decidir por ela se o que é melhor para ela começar do zero ou ela permanecer naquela questão segura que ela tá. Tem gente que tem horror a começar alguma coisa nova. E tem gente que adora. Então, essa resposta tá dentro da pessoa, que é aquela pergunta que eu falei que eu faço. Por qual experiência você quer passar? Então, sempre lembra, por mais que não esteja claro para você, quem sabe o que é melhor para si é a gente mesmo. E a segunda questão é: não existe opção perfeita. Às vezes a pessoa ela vem buscar o tarô porque ela quer ali que você fale uma opção, um caminho que seja perfeito. A verdade da vida é que não existe caminho perfeito. Todos os caminhos têm os seus desafios. Toda escolha envolve uma perda, mesmo que seja a perda da outra opção que você tinha. Então, tudo tem o seu desafio. E cabe a gente escolher os nossos desafios, usar o nosso livre-arbítrio para isso, né? Com consciência. Eu falo que o tarô traz para a gente muita clareza dos caminhos. Eu mesma uma vez já tirei aí cartas para saber se eu mudava, né? Eu moro em São Paulo, se eu mudava de São Paulo. Eu queria ir para São José dos Ausentes. Então eu vi o que o tarô me dizia para ficar em São Paulo e o que ele falava que eu tinha que fazer para ir para São José dos Ausentes. Aqui em São Paulo saiu carta do imperador, que nem se tem toda uma estrutura aqui. E aí, para ir, né, se mudar aí para esse outro local, saiu a carta da morte. Que é o quê? Você tem que se desapegar de um monte de coisa aí, né? Vai ser transformador, com certeza, e vai ser uma nova vida, uma coisa diferente, mas você vai ter que se desapegar. E entre a estrutura do imperador e se desapegar e passar pela carta da morte, eu preferi muito mais a estrutura ali do imperador nesse momento. Pode ser que em algum momento, né, a outra opção faça mais sentido. E uma terceira questão que envolve essa coisa do tarô decidir pra gente é o quê? Querer colocar a responsabilidade no outro. Mesmo que seja no outro como pessoa ou no outro questões externas do gênero, é o destino. Então, quantas pessoas vocês não conhecem aí que sempre falam que a vida não dá certo, que as coisas não acontecem direito porque é culpa de outra pessoa. Ah, minha vida não dá certo porque é culpa do fulano, porque é culpa do ciclano. Então, geralmente, esse tipo de pessoa que vem pro tarô que quer que você tome decisões por ela. Então, quando a gente quer colocar a responsabilidade no outro, o quê? A gente se exime da culpa. A culpa nunca é minha. As coisas não aconteceram por minha culpa. A taróloga que falou que esse caminho era melhor. E até por isso que muitos tarólogos têm insegurança em jogar tarô. Que falar, eu vou ter que falar para a pessoa qual que é o caminho mais certo para ela. É o que eu falo, não, você não tem que falar, você tem que mostrar vários caminhos. E quem tem que decidir é a própria pessoa. É o que eu falei. A gente sabe o que é melhor pra gente. Para de querer colocar decisão da sua vida na mão dos outros. As escolhas são nossas. A responsabilidade pelas nossas escolhas são nossas. Não é do tarô, não é do tarólogo, não é de mais ninguém. São nossas. O nosso caminho é a gente que faz. Então a gente sempre tem que lembrar, todo mundo, muitas vezes a nós mesmos, que o tarô é uma ferramenta maravilhosa aí de autoconhecimento e também de autorreflexão. Quando você quer que as cartas decidam por você, você não está querendo tomar conta aí da sua vida. Você não está querendo ter autonomia. Você está querendo jogar as rédeas aí para outra pessoa. Então é muito importante você trabalhar isso em você. Se você, né, tem essa questão de querer que as cartas respondam o que é melhor para você e decidam por você, lembra que você pode tomar as rédeas da sua vida. Você sabe o que é melhor para você. De novo, você tem que se tornar
protagonista da sua vida, não coadjuvante. Lembra disso. Isso é saudável. Isso é bom para sua autoestima, é bom para o seu autoconhecimento, para o seu autodesenvolvimento. A gente pode fazer uma analogia aqui. O que acontece com o tarô? Ele pode te mostrar diversas portas. Olha, essa porta tem isso aqui, essa porta tem aquela, essa porta tem aquela, essa porta tem aquele outro. Mas quem vai decidir por qual porta entrar, que nem eu falei, por qual experiência passar, vai ser você. Então, se você é um consulente e acha que o tarô vai tomar decisões por você, lembra que as cartas indicam caminhos, elas fazem com que a gente reflita sobre as mais diversas questões na nossa vida. E se você é tarólogo e tem esse problema com consulentes, que você deve achar muito incômodo, lembra de sempre falar para o seu consulente de que o tarô está indicando caminhos, mas sempre quem vai bater o martelo, quem vai decidir, vai ser ele, o seu consulente. E agora me conta aqui se você já passou por esse tipo de situação. Se você gostou do assunto, deixa o seu joinha. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.